Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados, shalom, amada igreja, amados em Cristo. É um prazer compartilhar da palavra poderosa de Deus, do nosso Senhor e Salvador, do Senhor dos Senhores. E nesta noite de segunda-feira eu quero compartilhar um texto muito intenso, muito produtivo, muito maravilhoso, porque esse texto fala sobre fé, sobre esperança, sobre render-se ao Senhor. É algo tremendo, porque ele fala nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos ler no evangelho de Marcos e certamente Deus falará conosco nesta noite, amados. Preste atenção na palavra e o que diz respeito a uma fé poderosa e inabalável, exercer a fé. Olha o que diz o texto, nós vamos compartilhar alguns versículos do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Uma palavra poderosa que fala sobre algumas libertações, curas e ressurreição, ou seja, a cura, a libertação da morte para a vida. Nós vamos falar sobre o capítulo 5 e vamos ler alguns versículos para que nós possamos compartilhar esse texto. O capítulo 5 inicia falando sobre a cura ou a libertação de um endemoniado Gerazeno. Esse endemoniado nós precisamos lembrar, vamos lembrar quem ele era, o que ele fazia. Essa pessoa estava possessa de demônios, a palavra de Deus fala que seu nome era Legião, ou seja, existiam uma quantidade de demônios, né, que se apoderaram da vida dele, da mente e de tudo aquilo que ele fazia. Este homem, amados, nós precisamos entender que ele tinha uma força extrema, absoluta, que não é natural, não é naturalmente, é pela possessão de demônios, a qual tinha uma força muito grande, ou seja, ele rompia as algemas, eles prendiam esse homem, tentavam encarcerar, prendê-lo, e os grilhões, ou seja, aquelas algemas eram rompidas por ele, uma força extrema. Estava nos sepulcros, dormia nos sepulcros e se machucava constantemente, se feria com pedras, a palavra de Deus diz. É interessante porque esse homem já não tinha mais vida, esse homem já não tinha mais esperança, ou seja, ele nem pensava em esperança, porque a mente dele era só se autoflagelar, se machucar, era somente viver no sepulcro ou aonde é o sossego dos mortos, aqueles que estão mortos nas cavernas que eram denominadas sepulcros, ele vivia nesses lugares. E talvez alguns de nós olhemos para esta situação como olhamos para algumas pessoas e achamos que essas pessoas não há oportunidade mais de libertação ou de cura. Mas o texto é bem claro e nos dá um testemunho do Evangelho. Um testemunho tremendo. Olha o que diz no versículo 18 e 19. Nós vamos ler 18 ao 20, desculpem. Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, ou seja, aqui ele já estava liberto, o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Olha que coisa tremenda. Este homem que outrora, há pouco tempo, há poucos instantes estava possesso, estava endemoniado, Jesus o liberta, Jesus faz com que essa legião saia e entre nos porcos. Os amados já conhecem a passagem, entre nos porcos, os porcos se precipitam, ou seja, são lançados do abismo e morrem. E estes porcos, aqueles criadores de porcos não entendem e ficam muito chateados com isso, ficam muito incomodados, porque muitos porcos, né, morreram. Então, nessa condição, o endemoniado, outrora, agora reconhece a soberania do Deus poderoso, reconhece a soberania do Senhor sobre céus e terra, do Senhor dos senhores, aquele que pode libertar, que curar, vem até Jesus e lhe suplica, lhe pede: Senhor, deixe que eu vá contigo, deixe eu estar na sua presença. Ele necessitava estar na presença do libertador, daquele que o curou, da prisão de estar sob domínio do demônio. E o que aconteceu, o que se prova nisso, amados, é que este homem teve consciência plena, ao ponto de Jesus falar: olha, eu não quero que você vá, mas eu preciso que você faça algo. Eu preciso
Jesus dá uma voz de comando, delega a ele uma direção, dá uma oportunidade dele ministrar primeiro para a família dele, depois para aqueles que o conhecem. E a palavra de Deus diz que, no versículo 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam, ou seja, ele começou a proferir, proclamar o evangelho, e falar do sobrenatural, do poder sobrenatural de Jesus, porque aquelas pessoas, amados, conheciam ele, conheciam aquele que outrora era endemoniado, aquele que outrora se feria, aquele que outrora vivia nos sepulcros, aquele que outrora não tinha mais vida, ou seja, estava um morto-vivo como um zumbi, não tinha mais esperança, não tinha mais expectativa, a família já tinha se afastado da família de todos, não tinha mais harmonia, convivência com outras pessoas, e este homem foi liberto para a glória do Senhor e começou a proclamar o Evangelho. E alguns de nós, amados, que conhecemos o sobrenatural de Deus, vemos ele agir nas nossas vidas, provamos do sobrenatural de Deus e esquecemos de proclamar o Evangelho, esquecemos de falar de Jesus. E logo em seguida vem um pedido que exerce fé, rendição primeiramente e depois a fé do pedido de Jairo. Esse Jairo era um dos principais da sinagoga, ou seja, um chefe que organizava aquele local, que administrava aquele local. E este homem, tomado em fé, pela fé, ele vem até Jesus. Olha o que diz o versículo 22 e 23. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Versículo 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morta. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Olha que coisa tremenda. Um homem que aparentemente não estava vivendo, ou estava caminhando com Jesus, mas conhecia quem era Jesus, sabia o que Jesus era capaz e tinha poder para fazer. Ele sabia que somente em Jesus havia essa esperança, porque ele vem até Jesus. A palavra de Deus diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus, ou seja, ele rendeu-se ao Senhor da glória. Todo o título dele, todo o que ele era, ele simplesmente deixou de lado e se prostrou diante do Senhor da glória e fez uma petição em fé. Ele exerceu uma fé genuína. Ele não falou: olha, Senhor, se for possível, ore pela minha filha, se for possível que ela ressuscite, se for possível que essa situação seja mudada, seja alterada. Não foi isso que ele disse. Ele diz claramente, insistiu e suplicou-lhe: minha filha está morta, vem, Senhor, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Era uma convicção, ele estava convicto do que ele estava falando. Ele não estava falando: o Senhor pode. Não. Ele está dizendo: se o Senhor impor as mãos sobre ela, ela será salva e viverá. É isso que ele está dizendo. Exerceu a fé. Primeiro ele se rendeu aos pés do Senhor. Exerceu a fé e viu as coisas sobrenaturais acontecerem mais adiante no texto. E agora nós entramos, logo em seguida, ele para esse texto e vem na cura da mulher enferma, ou da mulher do fluxo de sangue. Os amados também conhecem uma mulher que estava 12 anos passando por uma enfermidade severa, grave, ao ponto de entender que não havia mais esperança, porque a palavra de Deus diz que esta mulher gastou todo o seu dinheiro, tudo o que tinha com os médicos, e de nada lhe adiantou. Eu não estou falando contra os médicos, eu estou falando que nesse momento havia um propósito para que isso acontecesse. Esta mulher, talvez você pense, mas o propósito era que ela não fosse curada, pastor, e que ela ficasse 12 anos passando por isso? Não, amados. A enfermidade que essa mulher tinha, este fluxo de sangue contínuo, fazia com que ela ficasse debilitada, porque uma pessoa, quando perde muito sangue, ela enfraquece, o corpo está com um nível de sangue
menor. Então ela não tem o fluxo contínuo que deveria ter e a quantidade necessária que deveria ter. Ou seja, era um fluxo contínuo, ela estava debilitada, abalada, estava transtornada porque 12 anos nada acontecia, tudo que ela podia e tentou fazer e nada acontecia. Mas ela ouviu falar de Jesus, ela sabia que o Senhor da glória poderia fazer algo, ao ponto dela pensar, dela meditar, se eu apenas tocar nas suas vestes ou na sua orla, nas vestes, na orla do seu manto, em algumas versões dizem. Então, amados, ela exerceu a fé. Uma mulher com fluxo de sangue ou a mulher com seu ciclo menstrual, ela é afastada até do marido no costume judaico e aqui esta mulher não podia estar diante de pessoas. Nesse ponto, Jesus está caminhando e a multidão está ao lado dele, ao ponto dos discípulos ficarem encostados, segurando em Jesus, não como segurança, não como proteção, mas para que não ferissem, para que deixassem Jesus poder caminhar, ministrar a palavra, curar pessoas. Era esse o projeto. Era por isso que os discípulos estavam com ele. Não eram segurança como nos dias de hoje. Não. Amados, eles simplesmente estavam protegendo a integridade de Jesus, porque nada aconteceria, porque Jesus sabia tudo o que estava para acontecer ao seu redor, ou que estava para acontecer nesse exato momento, ao ponto de interpretar. Quem tocou-me? A palavra de Deus diz, no versículo 28 e o 33 e 34 diz assim, nós vamos ler, versículo 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Uma convicção poderosa de fé, de esperança e ter certeza que simplesmente se eu tocar, ela exerceu a fé e tinha certeza do que estava pensando. E no versículo 33 fala assim, então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ou seja, aqui ela também faz, primeiro, ao contrário de Jairo, mas não muda a situação. Os dois exerceram fé, e os dois renunciaram, ou seja, renderam-se ao Senhor. Jairo primeiro se rendeu e depois exerceu a fé. Ela primeiro exerceu a fé e depois se rendeu. Quando ela exerceu a fé e disse que se tão somente tocar-lhe as vestes, eu sei que serei curada. Mas depois, quando ela chega a Jesus, ela toca na orla do manto de Jesus e Jesus fala, quem me tocou? E os discípulos apavorados não entendem e falam, como se, Jesus, o Senhor, me desculpe, Senhor Jesus, mas o Senhor está equivocado. Como pode perguntar quem lhe tocou? Está uma multidão ao seu lado, estão nos espremendo, estão nos tocando, todos querem tocar-lhe. E o Senhor pergunta quem lhe tocou? Mas o Senhor da glória sabe que alguém tocou-lhe com fé, com convicção de que algo aconteceria, de que o poder de Deus se manifestaria. E essa mulher tocou com tanta fé e Jesus falou, alguém me tocou porque de mim saiu virtude ou poder em algumas versões. Então essa condição de poder, de virtude, de glória que aconteceu naquele momento, a palavra de Deus diz que ela tocou e imediatamente cessou o fluxo sanguíneo, o fluxo de sangue, aquela enfermidade que por 12 anos assolava essa mulher. Esse Deus poderoso que nós servimos, esse Senhor da glória, o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, Deus que é soberano sobre céus e terra, neste momento faz mais um dos seus milagres poderosos, ou seja, ele cura uma mulher de 12 anos do seu fluxo de sangue. E aí o interessante é que no versículo 34 ele diz assim, o Senhor, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que coisa tremenda. Ele além de falar, olha filha, a tua fé te curou, você exerceu a fé e eu aprecio pessoas que geram fé, que têm fé. Eu aprecio pessoas que se dispõem a estar na minha presença e têm convicção de que eu posso salvá-la, que eu posso curá-la. Ela exerceu a fé. E Jesus faz, filha,
A tua fé te salvou. Vai-te em paz, vai no shalom do Senhor, vai para a tua casa, que seja bênção a tua vida, a tua casa, os teus filhos, o que fizeres seja uma bênção. A paz do Senhor, esse é o shalom do Senhor. Ela exerceu a fé, recebeu a salvação através da fé, teve a paz do Senhor Jesus e fica livre do teu mal. Que coisa tremenda. E na sequência, amados, é algo tremendo porque agora fala o que aconteceu com a filha de Jairo, após nós lermos ali do versículo 21 ao 23, quando Jairo clamou, prostrou-se ao Senhor e exerceu a fé. Se tu impor as mãos sobre ela, ela viverá. E a palavra de Deus nos diz aqui, do versículo 36 diz assim: mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, Jairo, não temas, crê somente. Primeiro, essas pessoas vêm até ele, a Jesus, antes que Jairo terminasse de proclamar, Jairo, não adianta mais, a tua filha já está morta, morreu, não tem mais jeito. E Jesus fala, olha, Jairo, eu estou fazendo uma analogia, amados, a palavra não diz isso. Jairo, fique tranquilo, exerça a tua fé, continue com esta convicção de fé e você verá a minha glória. Ele simplesmente diz a Jairo, não temas, crê somente, permaneça fiel à minha palavra, uma palavra de direção Jesus dá. No versículo 39 diz, ao entrar lhe disse, por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Aqui mostra que o Senhor tem domínio sobre a morte. Ele está falando aquele, por que temais? Por que estar chorando? Por que estáis chorando? Por que estão alvoroçados? E as pessoas riem de Jesus naquele momento. E quando elas riem de Jesus, Jesus fala simplesmente, olha, saiam todos. Por gentileza, saiam todos daqui. Os discípulos e os seus pais estavam com ele. Agora nós vamos entrar, porque vocês têm fé, exerceram a fé. Jairo, eu me admiro da tua fé, eu gostei que você exercesse essa fé para que eu mostre mais uma vez a todos os incrédulos, aqueles que não têm fé e acharam que a minha palavra não tem poder, o que eu disse não havia poder porque riram-se de mim. Talvez Jesus estivesse vivendo um cenário como esse. A palavra não esclarece, mas ela deixa claro. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair todos. Tomou o pai e a mãe, a criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. E a palavra de Deus diz que, no versículo 41 agora, que nós lemos o 41 e 42. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, em algumas versões perplexos. Esta autoridade e poder de Deus é tremenda. Esta autoridade sobre céus e terra e sobre domínio sobre todas as coisas é tremenda, porque a sua palavra, a palavra do Senhor é poderosa para mudar vidas, é poderosa para mudar uma situação, é poderosa para parar o tempo, é poderosa para fazer o tempo ser constituído através da vontade permissiva dele. Se ele desejar que chova, vai chover, se ele desejar que pare de chover, vai parar de chover. Ele é soberano. Talvez as pessoas falem, Paulo, essa tua fé ou esse teu discernimento que você acha ter da palavra, dizer que Jesus pode parar o tempo, Jesus pode parar a chuva, ou o vento, ou fazer chover, isso é um pouco fora do padrão da lógica humana. Realmente é, mas Jesus, o Senhor da glória, não exerce conforme os padrões naturais da lógica humana. Ele exerce o sobrenatural, ou seja, o que não é possível ao homem, o que não é possível que o homem faça, chover ou parar de chover, ou que o vento pare, o Senhor dos senhores, ele tem poder, tem domínio sobre céus e terra, e por isso eu tenho convicção de dizer, porque a palavra dele esclarece isso. Quando ele fala aos discípulos que passem a outra margem, aonde o vento e as águas estão entrando na embarcação, ele manda, ele dá uma ordem que o vento cesse e o mar pare com as ondas, fique calmo e está em plena bonança. Amados, ele tem poder sobre todas essas coisas. É que nós, muitas vezes, gerados pelaquilo que nós fomos ensinados, gerado por aquilo que nós tivemos de conhecimento humano, terreno, da lógica humana, seja da ciência, seja
da teologia humana e seja de tantas outras, da história, da química ou da biologia e tantas outros estudos que nós temos. Talvez a nossa limitação humana, a nossa limitação mental não nos permita a entrar numa dimensão do reino de Deus que é muito maior e muito mais poderosa. A dimensão do reino de Deus nos faz elevar o nosso pensamento muito mais alto, mais adiante, confiando nesse Deus vivo, sabendo em quem nós cremos, em quem nós temos crido. Então, esse Senhor da Glória nos mostra que o jovem endemoniado, possesso, que outrora fazia coisas absurdas, coisas terríveis, o Senhor da Glória o libertou, e o libertou para proclamar o Evangelho, para mostrar o que Jesus fez, o que o Senhor da Glória fez na vida dele, para que todos vissem que aquele que era tido como um morto-vivo, como um zumbi, aquele que se machucava com pedras, aquele que vivia nos sepulcros, agora é livre, agora está com uma fisionomia diferente, agora está livre das algemas, livre para viver. É isso que Jesus faz em nossas vidas. E depois vem a filha de Jairo, Jairo se prostrando, e depois a mulher do fluxo de sangue entendendo que se ao menos eu tocar-lhe, 12 anos ela passava por isso, amados. Talvez você esteja com uma situação que parece não acabar, que parece não cessar. Você está desanimado, você está frustrado, está perdendo as esperanças. Volte à esperança nessa noite e tenha fé, porque a palavra de Deus faz com que nós tenhamos fé, esperança e convicção desse Deus poderoso que nós servimos. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus fez com que aquela enfermidade do fluxo de sangue cessasse, onde 12 anos ela passava por isso. Agora parou. Você está livre, está salva. Vai em paz. A minha paz, que excede todo entendimento, vai estar com você. Isso Jesus nos declara. E depois ele vem e completa com a filha de Jairo. E a palavra faz menção e se coloca de fazer questão de declarar aqui. E a menina tinha 12 anos. Uma mulher passando por 12 anos por uma enfermidade terrível. E uma menina que completara 12 anos, que esteve por alguns momentos morta, agora está vivo, mostra a soberania e o poder de Deus sobre a morte. A única coisa que nós não temos como fazer nada, amados, nós, eu e você, é sobre a morte, mas Ele tem domínio sobre a morte. Então, se Ele desejar ressuscitar o morto, Ele ressuscita no poder, na majestade, na soberania, naquilo que é sobrenatural. Quando a medicina estabeleceu, não há mais vida, ele está morto. Não há mais vida, ela está morta. Mas o Senhor da Glória, esse é que vai determinar ou estabelecer para que haja vida ou para que permaneça na morte. Ele conhece todas as coisas, amados. Ele conhece o meu e o teu coração. Por isso, eu declaro nesta noite que você tenha fé, exerça fé, tenha convicção de quem é o Senhor. E talvez você que está assistindo que ainda não conhece a Jesus ou ainda não tem essa fé ou ainda rejeita Jesus, ou rejeita os cristãos ou os crentes, né, como alguns falam, os evangélicos. Amado, a palavra não nos chama disso. A palavra nos chama de ser parecidos com Cristo, ou filhos, cordeiros com Cristo. Não nos chama de evangélicos ou de crentes, mas ela chama de cristãos ou cristãozinhos, parecidos com Cristo. Então, amados, se você que não acredita, que ainda desconfia do poder, então faça a prova. Faça prova desse Senhor da Glória. Mas depende do que o Senhor, do que você vai falar para Ele. Não faça a prova, olha, se você me der riqueza e poder ou dinheiro, isso quem faz isso, quem dá esse lance, quem dá esta palavra é Satanás. Agora, se você pedir algo do teu coração, algo profundo, intenso, como certa vez, há muitos anos atrás, eu pedi, Senhor, me liberta dessa vida. Eu não aguento mais. Estava numa condição extrema de quase para a morte. E de repente, eu me rendo a Ele sem o conhecê-lo. Falei, Senhor, me liberta dessa vida. De 11 anos de dependência química, de álcool, de drogas, e de repente Ele vem. Ele vem até mim, se apresenta e me liberta, como Ele fez com o endemoniado Genaneso. Como agora Ele faz quando nós entendemos, quando esse Senhor da Glória liberta o Gerazeno,
faz com que a mulher de fluxo de sangue cesse, faz com que a menina que estava morta viva. Este Senhor pode fazer na tua vida, se você tiver fé e confiar neste Deus poderoso e soberano sobre todas as coisas. Que você exerça fé, amados, nesta noite, que você tenha convicção e possa provar do poder sobrenatural do Senhor da glória. Que a paz do Senhor, a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida, na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.